Entrou, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 16 de julho de 2020. O trator tá onde? Está aberto aí, Deodal? Seu som está aberto. Também o Samuel. Bem, eu queria... Logicamente, todos já estão cientes da decisão do TJ e, como nós imaginávamos, a nossa Procuradoria fez lá as informações necessárias em relação ao mandado de segurança e nós estamos muito tranquilos em relação a rito, a todos os questionamentos que foram levantados pelo governador no mandado de segurança. Então, o exemplo foi a decisão do desembargador do TJ. Então, sigamos o procedimento, garantindo a ampla defesa, garantindo direito ao contraditório, tá bom? Então vamos... A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 53ª sessão ordinária, que iniciada às 16 horas e 20 minutos, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncie. Uma questão de ordem. Eu queria fazer uma questão de ordem. Ok, deputado Eliomar. E logo depois, no final, que eu sei, pela ordem. Hein? Vamos, Eliomar. A questão de ordem, presidente, é o seguinte: você sabe que os deputados, essa arrecadação, dinheiro do Estado do Rio de Janeiro. A gente está assistindo aqui a apresentação desse PL, primeiro, né? Sobre o metal mecânico. Né? E o que acontece é o seguinte: ele saiu de plenário no dia 23 de junho. Né? De lá para cá, quer dizer que eu, pelo menos, não sou sabedor de nenhum avanço, de nenhuma conversa que tenha havido em relação... A Casa recentemente discutido alguns projetos na área tributária, com discussão de aprofundamento dos contraditórios. Não é? Alguns PLs estão pendendo de ajustes que têm explicitados aqui em plenário, como ontem, por exemplo, no PL da água e do leite, e outros que ampliam a renúncia, como o PL 2772, voltado ao setor atacadista, que estamos aguardando mais informações dadas em audiência, principalmente um estudo amplo sobre o impacto dos impostos do benefício. Né? Então, eu não vou fazer nenhum cavalo de batalha em relação ao... mas, pelo menos, eu queria fazer esse tipo de colocação como um alerta para... que houvesse um certo zelo, no meu entender, maior em relação à tramitação, discussão, votação, aprovação ou não aéreas com esse teor. Eram essas considerações que eu gosto de fazer. Questão de ordem, senhor presidente. Qual é o tema, Renata? Não é sobre esse tema, não. É outro tema que eu gostaria de apresentar para o senhor. Já entendi. Sobre... Já, concedo. Já. Um instante. Obrigada. O deputado Eliomar, primeiro eu ia dizer que esse projeto aqui, a exemplo de outros projetos, já fizemos 2 ou 3 audiências públicas e, ao contrário dos outros, pelo menos o que me chegou é que esse não tem nenhuma dúvida mais. Mas aqui nós somos democráticos e democratas. O deputado Luiz Paulo vai explicar o que já foi feito em relação ao PL 1524, de 19. Deputado Luiz, por favor. PL 1524, de 19. Deputado Luiz, por favor. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Tributação, concordando ou não com o mérito do projeto, eu cumpro o ritual que tem que ser feito. O governo editou um decreto do polo metal mecânico.
ainda o secretário passado. Eu entrei com um pedido de decreto legislativo para cassar o decreto do governador. E passou-se uns 30 dias, Vossa Excelência ainda não tinha pautado o decreto legislativo, o deputado Gustavo Tutuca entrou com um projeto de lei que era a cópia fiel do decreto do governador. De imediato, eu chamei uma audiência pública, até porque eu era contra o projeto, no dia 9 de março. 9 de março. Esta audiência pública se realizou com a presença, entre tantos, da Companhia Siderúrgica Nacional, das indústrias cortadoras de aço, do Ministério Público e de diversos parlamentares, além de Firjan, enfim, todas as instituições. Está nos anais da casa este registro. O projeto tinha recebido, e essa audiência pública foi por causa disso, eles tinham ido à pauta em primeira e tinha recebido muitas emendas. E ficamos, depois das emendas, em sucessivas reuniões, tentando exaurir o melhor substitutivo possível. Porque o desejo era contemplar os cortadores de chapas e produtores de chapas que compram da siderúrgica e estavam usando chapas, inclusive, da Uzi Minas e não da siderúrgica, e tinha um monte de pirangueiro sonegando o ICMS, que tinha sido objeto de uma operação do Ministério Público. Então, para verificar se cortadores de chapas poderiam ser ou não empresas industriais, tivemos que nos valer da legislação do IPI, feito pela União, que os reconhece como tal. Então, a partir daí, se tentou construir o substitutivo, além de todos os opinamentos na audiência pública das emendas, nós quisemos ouvir de novo, e aí, por meio de mensagem, porque aí chegou a pandemia, diversos profissionais da área da tributação, inspetorias e subsecretarias. Eu confesso a Vossa Excelência que o que eu pude, eu espezinhei esse projeto, porque eu nunca tive simpatia por ele, mas que ele cumpriu o ritual. A audiência pública é de 9 de março. Na justificativa do substitutivo, tem 2 tabelas com o impacto na receita. Podemos, no mérito, concordar ou discordar. Isso é profundamente válido. Mas a emenda que foi destacada, ela perdeu a sua oportunidade no momento que aconteceu o substitutivo não, a audiência pública. Porque o que diz a emenda? O que diz a emenda? A emenda diz o seguinte: há que se fazer audiência pública. A audiência pública foi feita em 9 de março. Há que se ter uma projeção de impacto na receita. Essa projeção existe. Então, essa emenda não cabe mais. Ela é uma emenda importante para tirar o projeto de pauta. Para concluir, por favor, deputado. E para realizar a audiência pública, senhor presidente. Agora, no mérito, evidentemente, se vota favorável ou contrário. Obrigado, presidente. Ok, Eliomar. Senhor presidente. Eliomar. Retirar o... Está me ouvindo, senhor presidente? Deixa eu ouvir o Eliomar, que ele fez a questão de ordem, deputado Flávio. Está sem som, Eliomar. Está sem som, Eliomar. Está sem som.
Aí. Tá legal, tá só agora. Não, eu, na minha colocação, mostrei uma preocupação, fiz o alerta, mas disse que não queria fazer nenhum cavalo de batalha, entendeu? Tudo bem, não é por Depois aí. vai para o executivo. Depois, no final, eu quero a ordem. Tá ok. Flávio Serafini. Senhor presidente, eu conversei com o deputado Luiz Paulo um pouco antes de começar aqui a sessão, tinha conversado também com o deputado Gustavo Tutuca e não conseguimos, não tínhamos conseguido passar todas as informações para o conjunto da bancada. Então, a gente vai retirar o destaque do projeto, então, por parte da bancada do pessoal, uma vez que já foi realizada a audiência pública, nós não vamos manter uma emenda que exige uma outra audiência pública. Então, a gente está retirando o destaque. Ok, deputado Flávio. Está te retirando o destaque, é isso, Flávio? Obrigado, Flávio. Quer falar, Gustavo? Vamos votar. Vamos cantar, depois eu vou pedir declaração de voto, presidente. Obrigado. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 1524/2019, de autoria dos deputados Gustavo Tutuca, Carlos Caiado, Marcelo Cabeleireiro e Márcio Canela, que fica criado o regime diferenciado de tributação para as indústrias do setor metal mecânico instalados no estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas, com voto em separado pela constitucionalidade do deputado Márcio Pacheco, relator original. De Minas e Energia, favorável. De Economia, Indústria e Comércio, favorável com as emendas da CCJ. De Tributação, Controle da Arrecadação, Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável com emendas. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, redator do vencido, Max Lemos, Renan Ferreirinha, Luiz Paulo e Márcio Canela. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação e de Orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado presidente, Márcio. Deputado Márcio e deputado Bacelar pediram por delegação para que eu cantasse o nome deles. Então, por delegação, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer do CCJ, presidente, é favorável à emenda de plenário número 2, favorável à emenda número 2 da Comissão de Tributação, favorável com subemenda às emendas número 1, 8, 9 e 15, favorável com subemenda aglutinativa às emendas de plenário 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, e emenda número 3 da Comissão de Tributação, favorável com subemenda aglutinativa às emendas de plenário números 11 e 17, e emenda número 4 da Comissão de Tributação, favorável com subemenda aglutinativa à emenda de plenário número 15 e emenda número 1 da Comissão de Tributação, favorável com subemenda aglutinativa a emenda de plenário número 18, número 5 da Comissão de Tributação, contrários demais, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação, presidente. Ok. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Max Lemos. Deputado Max Lemos. Deputado Elbert Rezende. Deputado Elbert Rezende. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria aqui fazer uma preliminar. No dia de hoje, se levantou uma dúvida em relação àqueles que cortam chapas, aparam chapas e fazem a produção dessas chapas, produção para o mercado, a produção final, de que entre eles tinha alguns picaretas que pegavam as aparas das chapas e usavam isso para fazer operações irregulares. E aí nós ficamos a verificar se o substitutivo tinha alguma oportunidade de punir essas pessoas, além da fiscalização. E verificamos que no artigo 8º
inciso 8º do substitutivo, né? O que diz o artigo 8º? Ao regime tributário de que trata esta lei, não pode aderir o contribuinte que se enquadrar em qualquer uma das seguintes situações. Aí vai no inciso 8º, não apresentar capacidade operacional para o desenvolvimento das atividades industriais, observadas as indicações mínimas estabelecidas em ato normativo expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda. Então, senhor presidente, ficaremos vigilantes no ato normativo que ela deve explicitar quais são os equipamentos mínimos necessários para uma indústria cortadora de chapa se estabelecer no estado do Rio de Janeiro. Então, feito esta ressalva, eu estou votando, acompanhando o parecer do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan. Senhor presidente, ok. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ, levando em consideração aí tudo que foi dito também pelo deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, repito o voto anterior e, no mérito, estou acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com seu substitutivo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Acompanho a CCJ, senhor presidente. Favorável. Os pareceres emitidos em... O deputado Jorge. Vossa Excelência pediu forma final? Pediu forma final? Pedi forma final. Pedi. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Então, em votação, o substitutivo da CCJ com forma final de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto, ao final, vamos abrir a coautoria, se os autores permitirem. Assim o permitir. Em regime de urgência, em votação, em discussão única... Abstenção, presidente. Hein? Registrar abstenção, por favor. Ok. Bancada do pessoal, abstenção ou só a Vossa Excelência? Bancada do pessoal, senhor presidente. Ok. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única... Presidente. Sim. Abstenção também, por favor. Deputado André Correia, abstenção. A abstenção, presidente. Abstenção também. Rejane também. Rejane, abstenção. Bancada do PT, abstenção. Abstenção também, presidente. Abstenção, Marta Rocha, Carlos Mink. Valdec, abstenção, já marcou, André? Bancada do PT, abstenção. Obrigado. Beleza. Tem tempo que a gente não vota junto, né, Valdec? Bancada do PT? É. Ué, abstenção. O André já cantou aí. Então, ele é o líder da bancada em exercício. Tem um tempo. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 2220/2020, de autoria do deputado Carlos Caiado, Giovanni Ratinho, subtenente Bernardo, Marta Rocha e André Siciliano, que dispõe sobre a implementação do programa Remédio em Casa durante a epidemia do Covid-19 e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo. De saúde, favorável, com substitutivo da CCJ. De ação da criança, do adolescente e do idoso, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de saúde, de assunto da criança, do adolescente e do idoso e de orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, o parecer é favorável às emendas 1 e 2, contrário a 3, concluindo por substitutivo, pedindo forma final. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Favorável, senhor presidente, com a CCJ. Ok. Deputada enfermeira, por favor. Porque a emenda 3 é de minha autoria. Pulei qual? E eu só tinha acrescentado os soropositivos. Presidente. Ok, Marta, já. Por favor. Desculpa. Vai, enfermeira. Não, é que a emenda 3, que o deputado Felipe Neto foi contrário, eu só tinha acrescentado os soropositivos, que são pacientes que precisam também do remédio em casa, têm dificuldades. Tem risco também, né?
tem risco de andar pela rua para Tem problema? Tem problema, o Jorge, de acatar 3? Presidente, a princípio não. Eu vou só requerer aqui a assessoria da CCJ as razões da contrariedade a 3, mas por minha pessoa não tem problema. Obrigado, Felipe. Então, mas se vai entregar remédios em casa durante a pandemia, eu entendo aqui que seja aqueles de uso contínuo, de hipertenso, diabético, se vai entregar para eles, também pode entregar para o soro positivo. Mas... Então tá perfeito, presidente. Vamos acatar 3. Então, ok. Agora sim, a deputada Marta Rocha poderá dar o parecer pela Comissão de Saúde, acatando a emenda 3. Obrigada, presidente. Eu só queria fazer a defesa da emenda 3, mas a deputada enfermeira Rejane o fez brilhantemente. O parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Ok. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Vamos primeiro colher coautoria no 1524. Deputado Tutuca, Caiado, Marcelo e Márcio, concedem, não? Coautoria, deputado? De acordo, presidente. Ok. Quais são os deputados no 1524? Deodalto, Bebeto, Valdo Ceasa, Giovanni Ratinho, Brazão, João Rei do Gado Peixoto, Marcelo do Seudino, Capitão Paulo Teixeira, Carlos Macedo, Dionísio Imperador de Madureira Lins, Daniel Librelon, Renato Cozzolino, Jorge Felipe Neto, Alana Passos. Ok, algum outro parlamentar? Ok. A Rosane Félix. Bernardo. Como é o nome? Subtenente ML Bernardo. Ok. Autoria, presidente. Samuel Malafaia. Presidente, o senhor me escuta? Bernardo, eu preciso falar com um amigo. Já, ao término aqui, eu vou te ligar. Tem 2 assuntos, tá bom? Falamos. Tá. Então... Presidente. Oi, Franciane. É esperado AMA também, tá? A região dos lagos está sem IML, tá? Tá bom. Vamos só falar Cabo disso. Frio, não. Vamos falar e eu vou ligar depois para o secretário e falamos os 3. Agora, coautoria ao 2220, deputado Carlos Caiado, Giovanni Ratinho e subtenente Marta Rocha e André. Quem vai falar? Deputado Sub, você autoriza? Subtenente? Pela primeira vez eu vou autorizar, e está difícil autorizar alguma coisa. Nunca me esqueceram, a minha comissão nunca dá parecer. Já vamos fazer essa comissão dar parecer. Então vamos lá, remédio em casa, Gustavo Tutuca, Bebeto, Valdo Ceasa, Renata Souza, Lucinha, Samuel, Brazão, Deodalto, Valdec, Flávio Serafini, Mônica Francisco, Capitão Paulo Teixeira, Franciane Mota, enfermeira Rejane, Dionísio Imperador Lins, Rosane Félix, Tiago Pampolha, Marcelo do Seudino, Alana Passos. Ô Chico, como vai o senhor, Chico? Renato Cozzolino, Daniel e Marcelo Cabeleireiro. Leomar Coelho. Jorge Felipe também, presidente. Leomar e Jorge. Tudo bem, Chico? Estou aqui na leste, senhor presidente. Carlos Mink. Carlos Mink. Tudo bem, Chico? Renan Ferreirinha, presidente. Renan. Bota o Chico também como... Pela ordem. Teve um parlamentar que pediu para fazer declaração de voto no 1524, no final pela ordem, Eleomar. Pois não. Declaração de voto, presidente. Por favor, Gustavo. Senhor presidente, Declaração de voto também, presidente. Desculpa aí, Tutuca. O presidente, queria declarar o voto favorável ao projeto de lei 1524 de 19, agradecendo a votação de todos os colegas que foram favoráveis. É um projeto que vai dar condições para a geração de emprego em todo o nosso estado, na usina de transformação do aço, na cadeia de transformação do aço. Nós temos grandes siderúrgicas instaladas no nosso estado e, por causa dessa guerra fiscal que aflige hoje o nosso país,
muito do aço era até comprado aqui no estado do Rio de Janeiro, beneficiado em outros estados para o produto retornar para o Rio de Janeiro. Além do que, algumas transformadoras também compravam o aço de outros estados para, após isso, beneficiar aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, com essa lei aprovada que a gente aguarda agora a sanção do governador, que possa gerar mais empregos, principalmente na retomada desse momento grave de perda de empregos por conta da pandemia. Quero fazer um agradecimento muito especial à Comissão de Tributação da LERJ, na pessoa do presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que se desdobrou em diversas audiências públicas e reuniões por videoconferência junto com a Secretaria de Fazenda, junto com a nossa assessoria da Casa, para que pudéssemos chegar ao texto que foi aprovado hoje na Casa. Um agradecimento muito especial ao deputado Luiz Paulo, que, junto com os autores, se aprofundou no caso e conseguiu produzir um texto que pudesse dar a justiça necessária para que o setor possa se desenvolver. Então, muito obrigado a todos, fico muito feliz, posso dizer que é um dos projetos mais importantes que eu tive o prazer de ser autor e aprovado nessa Casa, presidente. Muito obrigado a todos. Marcelo Cabeleireiro para a declaração de voto. Senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas. Quero aproveitar e parabenizar o deputado Gustavo Tutuca por ter me autorizado a assinar esse projeto conjuntamente com ele. Quero ratificar as palavras dele nesse momento e dizer que o Sul Fluminense vai ser uma região que, com certeza, esse projeto vai alcançar muito e vai atrair muitas empresas para a nossa região. A expectativa no Sul Fluminense é que gere cerca de 4 mil novos postos de trabalho na cidade de Volta Redonda e, com isso, vai beneficiar diversas cidades em torno. E, com isso, quem vai ganhar é o estado do Rio de Janeiro, que vai atrair empresa e, com isso, vai gerar postos de trabalho e também renda para o estado do Rio de Janeiro. Ainda mais nesse período de pandemia, no qual o estado vem passando por dificuldades, né, com a diminuição de postos de trabalho. Com certeza, esse projeto de lei vai ajudar muito o estado do Rio de Janeiro. Parabenizar o deputado Gustavo Tutuca, que é da nossa região, e esse projeto vai alcançar o estado do Rio todo. E parabenizar a Comissão de Tributação, na pessoa do seu presidente, o senhor Luiz Paulo, que se empenhou e trabalhou nesse projeto, amarrou bem o projeto, foi elaborado algumas emendas, no qual a gente vai garantir que as empresas que venham para o estado do Rio de Janeiro, que realmente preste e dê a contrapartida que é aquilo que o estado espera, que é aumentar a sua arrecadação e aumentar os postos de trabalho. Parabéns aí. Ok. Questão de ordem da deputada Renata e seguida pela ordem do deputado Eliomar. Senhor presidente, uma questão de ordem muito rápida. Para lembrar Vossa Excelência e os demais deputados e deputadas do plano de enfrentamento ao Covid-19, que foi apresentado a essa casa por lideranças comunitárias e também por instituições muito importantes do Rio de Janeiro, como a própria Fiocruz, que vem desenvolvendo pesquisas enormes no que tange a questão do Covid-19 nas favelas e nas periferias. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse apreciar o pedido da Fiocruz. O senhor, à época, quando conversamos, colocou essa casa à disposição para a retirada do papel do plano de enfrentamento do Covid nas favelas. Hoje, a gente tem mais de 600 pessoas mortas nas favelas em decorrência do coronavírus, outras mais de 4 mil pessoas diagnosticadas com coronavírus. Nós vemos que esses números, senhor presidente, já são maiores do que cerca de 15 estados brasileiros. Então, esses números são alarmantes. Essa casa tem se demonstrado muito sensível ao tema do coronavírus e ajuda mútua a diferentes instituições. E, portanto, eu gostaria de trazer aqui essa lembrança para o parlamento, porque a Fiocruz desenvolveu esse plano, foi apresentado à LERJ, e, na ocasião, a gente teve ali o compromisso de Vossa Excelência para que a gente pudesse contribuir para a retirada desse plano do papel. Então,
relembrá-los pensando no quanto que a gente precisa construir e reconstruir essa alerj tão fundamental no que tange ao combate ao coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Então, só para lembrar que a Fiocruz enviou uma carta a essa casa, inclusive falando e reforçando toda a questão relacionada ao plano de enfrentamento ao Covid nas favelas, e eu gostaria de trazer esse tema à baila de novo para apreciação das senhoras e senhores deputados. Deputada Renata, já me foi encaminhado também um plano. O que eu vou pedir a Vossa Excelência? Que apresente um projeto para que a gente possa apoiar o plano com recursos do fundo e que a senhora possa encaminhar o projeto à Comissão de Saúde, tá? O mais breve possível, tá bom? Quando nós iniciamos essa sessão, eu ia falar uma questão, mas a TV entrou, não tem problema nenhum falar agora, que na próxima semana o Siciliano vai ficar ausente das sessões. Tá bom? Então, se Vossa Excelência apresentar o projeto ainda hoje... Por quê, presidente? Porque O que foi? Porque se eu ficar mais um dia aqui, eu piro a cabeça. Então eu vou pescar. Na saúde, presidente? Eu vou pescar. Leva a gente, presidente. Leva a gente para pescar. Deixa o cara em paz. Eu quero também. 2.300 quilômetros de carro, vamos parando. Coisa boa. Tá? Vamos alugar um ônibus para vai todos. dar nessa pescaria, ô presidente? Não, tá merecendo, presidente. Está merecendo. Como é que é, Alexandre? Leva o pessoal, presidente. Aproveita e joga no Rio, lá com o jacaré. Não entendi, Alexandre. Leva o pessoal junto, aí joga lá nos jacarés lá. Take it easy. Então... Ridículo aí aquela placa, ridículo. Então... A Mônica fica. O presidente vai levar o Marquinhos também, presidente? Deve jogar só ele, né, Mônica? Com a gente aí. Só ele, né, Mônica? Exatamente. Já tá de bom tamanho. Bem, então... Se a gente fala isso, ele ia dizer que é violência. Jacaré. A Mônica fica. A Mônica fica porque eu sou apaixonado por ela. Eu vou... Então, deputada Renata, então na última semana de julho, nós vamos trazer a pauta, o projeto de Vossa Excelência, e vou remeter também, vou pedir ao Wagner Victor, o projeto do museu, tá, Marta? O museu tem uns compromissos, já mandamos refazer, porque tinha uma questão lá de fiscalização que era fora de ordem. Então, qual museu, presidente? Museu Nacional. Você que era do Índio, então tá bom. Perfeito, senhor presidente. Tá, Marta. Eu vou mandar para Vossa Excelência. Então, pode combinado, deixar. Renata. Quando Deputado voltar, já está tudo resolvido. Eliomar Coelho. Por ordem. Presidente, pela ordem. Senhores deputados e deputadas da Legislativa do Estado do Rio, eu queria registrar, nesta ação do dia de hoje, o centenário, talvez, da maior cantora que este país teve a possibilidade de ouvir, a famosa divina, grande Elisete Cardoso, da enluarada, da faxineira das canções, da meiga Elisete. Nada mais bonito do que palavras de Chico Buarque retratar o que significa a voz de Elisete para o Brasil. Canta mais, porque Elisete é a nossa cantora mais amada, voz de mãe e todas as cantoras do Brasil. Eu, como presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não poderia deixar de homenagear essa artista gigante da música brasileira, fez da sua vida um grande palco iluminado. Salve, Elisete! Eram esta pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Ô, Eliomar, tem uma passagem do Beco das Garrafas que ela cantando
uma voz no fundo do... Não é do plenário, agora me fugiu. Da plateia, fez uma questão de ordem, que era Elis Regina. Depois eu te conto essa passagem, que essa passagem é marcante. Elisete e Elis. Deputado Valdec. Presidente, eu queria fazer uma rápida questão de ordem também, porque muitas vezes a gente faz questão de ordem aqui para registrar a perda de alguma figura importante para o Estado, liderança popular, deputado, artista, enfim. Recentemente fizemos, inclusive, lembrando a memória de Alfredo Sirquis, do deputado Alexandre de Jesus. Hoje eu quero fazer uma questão de ordem para registrar um elogio à vida, o nascimento do João Francisco, o filho da nossa querida companheira de trabalho, a Fabiane Gil, sua chefe de gabinete. Nasceu o João Francisco, todos nós sabemos, todos nós estamos felizes. Então, é uma questão de ordem para celebrar essa nova vida que chega, que tem relação com o parlamento, que é filho da sua chefe de gabinete, filho de uma colaboradora nossa. Portanto, uma saudação muito especial à Fabiane Gil, a nossa querida Fabi, e ao seu filho João Francisco, que chegou, tenho certeza que com muita luz, com muita saúde, com muita felicidade, e a família está em festa, e nós também celebrando ao lado dela. Só isso, presidente. Maravilha. Ok, vamos que vamos. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia 16 de julho, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 16 de julho de 2020. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 177ª sessão extraordinária, que iniciada às 15h10 e encerrou-se às 15h47. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 16. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2244 de 2020, de autoria dos deputados Jorge Felipe Neto, Carlos Mink, Daniel Libelon e Mônica Francisco, que autoriza o abatimento do valor dos aluguéis de imóveis ocupados por unidades de ensino pré-escolar, educação infantil, fundamental, médio, médio técnico e superior, referente aos meses, dias de suspensão das atividades presenciais determinada pelo Poder Executivo e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Relator deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Educação e de Orçamento ao projeto. Estamos na primeira discussão. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável, acompanhando as emendas da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2507/2020, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que dispõe que os meios de comunicação deverão disponibilizar a cada 2 horas... Questão de ordem, presidente. ...dados oficiais da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde, com o número de casos, mortes e recuperados decorrentes da coronavírus, Covid-19, bem como reiterar as recomendações de prevenção dos respectivos órgãos, ressalvadas as determinações da Lei 3.852 de 2002. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de relator deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Ciência e Tecnologia e Economia e Orçamento. Antes de colhermos os pareceres, deputado autor Alexandre Knoploch. Presidente, eu fiz um ofício pedindo que tirasse de pauta em definitivo. Esse projeto eu fiz quando nós tínhamos muitas questões com relação a fake news que estavam sendo divulgadas, mas eu acho que já estamos num outro momento, perde o objeto, o projeto. Então, queria pedir, por favor, que retirasse ele de pauta. Faz chegar o ofício, por favor, tá? Tira uma... Faço. Manda para mim, por favor. Retirada, pedido do autor em definitivo, quando chegar o ofício. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 16 de julho. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura
da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 178ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 48 minutos, encerrou-se às 15 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia da terceira sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2504/2020, de autoria do deputado Márcio Canella, que determina condições mínimas de segurança sanitárias aos pacientes para atendimento em clínicas, hospitais, unidades de pronto atendimento, pronto-socorro e similares, em decorrência do estado de emergência do plano de contingência do novo coronavírus Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, relator deputado Luiz Paulo, pendendo de pareceres das comissões de saúde e de orçamento. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2684/2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que disponibiliza os testes rápidos de diagnóstico da Covid-19 para os profissionais do comércio antes da futura retomada de suas atividades, após o fim do isolamento social determinado pelo Poder Executivo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, relator Rodrigo Bacelar, pendendo de pareceres das comissões de Saúde, de Trabalho, de Economia e de Orçamento. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável com as emendas da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, o projeto tem uma enorme relevância social, visto que pretende garantir a testagem dos trabalhadores e trabalhadoras do comércio antes da reabertura das atividades. Suposto, meu parecer, o projeto é favorável. Questão de ordem, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, o parecer é favorável com a CCJ. Os pareceres emitidos, questão de ordem levantada pelo deputado autor Rosenberg Questão Reis. de ordem também, presidente. Presidente, o projeto recebeu 3 emendas. 5. Tem como acolher... 5. 5? As emendas são boas. Tem como acolher agora? Um instante só. Vamos ouvir o Carlos Macedo. Presidente, mais uma vez uma observação com relação à Comissão de Desenvolvimento, que trata de desenvolvimento e assuntos municipais, já que essa testagem vai ser feita no âmbito dos municípios, do comércio. Deputado Rosenberg, hein? Tem emendas na Comissão de Constituição e Justiça, tem emenda na Comissão de Trabalho e tem as emendas de plenário. Se Vossa Excelência concordar, eu vou chamar os trabalhos à ordem e o deputado Carlos Macedo dá favorável com as emendas da CCJ. O problema é que pode ter uma emenda de plenário e aí aquela coisa... Então, pode deixar... Retira então, presidente. Não retira. Vai receber as emendas e volta semana que vem. Volta às comissões, né? Ok. Presidente. Então, a presidência defere o pedido do deputado Carlos Macedo. Presidente. Já, Acompanha a CCJ, presidente. Ok. Deputado Renan. Não, faltou colher o da Comissão de Economia. Deputado Renan Ferreirinha. Também acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia 16 de julho, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 16 de julho de 2020. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2695/2020, de autoria das deputadas Renata Souza, Dani Monteiro, Mônica Francisco e do deputado Valder Carneiro, que dispõe sobre as medidas de garantia da equidade na atenção integral à saúde da população negra em casos de epidemias ou pandemias, surtos provocados por doenças contagiosas ou durante a decretação de estado de calamidade pública. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Legalidade, relator deputado Carlos Mink. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Combate
às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Combate à Discriminação, deputado Carlos Mink. Muito importante projeto, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência a discussão única projeto de lei 2828 de 2020, de autoria do deputado Renan Ferreirinha, que altera a lei estadual 8.859 de 3 de junho de 2020, que estabelece a obrigatoriedade de uso de máscaras respiratórias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto vigorar o estado de calamidade pública em virtude da pandemia do novo coronavírus, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Jorge Felipe Neto. Só um instantinho, presidente. Presidente, uma questão de ordem. Já, Tiagão. É sobre esse projeto. Ok. É só porque eu sou coautor também, só que não incluído. Exatamente, presidente. Ia fazer a mesma coisa. Esse projeto é do Tiago. Eu e o Tiago somos os autores desse projeto. Pedir para reapresentar. Presidente, a gente está na ordinária, certo? Sim. A CCJ já deu parecer pela legalidade. Vou acolher o parecer nesse instante, porque não tem, não. Não? Então tá aqui, pela legalidade. Ok, pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam a maneira como estão, aprovado, vai autógrafo. Pergunto ao deputado Renan Ferreirinha e ao deputado Tiago Pampolha. Oferecem coautoria? Com certeza, presidente. Okay. Quero agradecer mais uma vez ao Tiago especial aí pela parceria. Importante. Ok. Com certeza. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Sobre o projeto, Renata? Sobre o projeto anterior. Ele saiu de pauta. Teve parecer da CCJ pela legalidade, não só para... Mas eu já li. Perfeito, não, Tá. perfeito. Ali Só tá... que eu não confio. Ok. Obrigada. Depois eu já tinha um parecer, eu só li, depois eu colhi os pareceres. Então, com a autoria, deputado Renan Ferreirinha e Tiago Pampolha, Tutuca, Bebeto, Valdo Ceasa, Valdec, doutor Deodalto, Brazão, Flávio Serafini, Mônica Francisco. E te ligou aí. Marta Rocha, Renata Souza, Eleomar Coelho. Tutuca, já falei, Tutuca. Carlos Mink, Márcio Canela, Dionísio Lins, enfermeira Rejane, subtenente ML Bernardo, Jorge Felipe Neto, Coronel Salema, Chico Machado, João Peixoto, Marcelo do Celdino, Daniel Librelon. Daniel Librelon. Saudações, presidente, isso não pode não, presidente. Isso não pode não, presidente. Dani Monteiro. Isso não pode usar não, presidente. Comemora que foi suado esse aí. É, também concordo. Marcelo do Cabeleireiro. Não pode não. Comemorar mesmo. Rosenberg Reis. Declaração de voto, por favor. Vocês sabem que a gente deu aquela possibilidade dos pênaltis para poder ter mais jogos, né? Tá certo? Eu vou acabar com flamenguista. Mais emoções, presidente. É. O bicho já cantou, Bebeto? Ainda não, presidente. Entrou na muda.
Isso aí é quebra de decoro, hein, presidente? Isso é quebra de decoro. Para a declaração de voto, deputado Renan Ferreirinha, campeão no dia de ontem. Também, presidente. Quebra de decoro. Isso é uma vergonha, presidente. Ó. Pode não, presidente. Rubro-negro do Vai, povo Renan. carioca. Tá assinado ainda as camisas, ó. Presidente, o bom filho não fica esculachando o pai, não, hein? Não, de jeito Aí, nenhum. presidente, falta de respeito. Questão de ordem, presidente. Presidente, queria primeiro saudações rubro-negras a todos. Mas primeiro, presidente, queria agradecer a todo o plenário da Casa pela aprovação desse projeto de lei, em parceria com vários deputados aqui que se tornaram coautores, em especial com o deputado Thiago Pampolha, que mais uma vez a gente, com uma questão extremamente importante da obrigatoriedade do uso de máscaras no nosso estado. Essa é, sem dúvida, uma das principais medidas de enfrentamento à pandemia, de uma tentativa provada cientificamente de buscar diminuir o contágio, de você realmente ter uma defesa com uma situação muito simples. Você simplesmente está utilizando uma máscara e quando ambas as pessoas que estão em comunicação ou em contato de alguma forma estão utilizando máscaras, o contágio fica muito mais difícil de acontecer através da transmissão do vírus. E a gente aprovou a lei na Casa já há 2 meses, se eu não me engano, quando nós tivemos, e seria necessário uma melhoria na transparência que diz respeito da divulgação das multas e aplicação dessa lei, o repasse também para o Fundo Estadual de Saúde. O que nós percebemos, presidente, é que nesses últimos 2 meses a lei estava em vigor, mas o Executivo não estava implementando e não se tinha uma transparência de quantas multas foram realizadas, de quanto que foi transferido de fato para o Fundo Estadual da Saúde. Não porque a gente queira, como Estado, lucrar com essa lei, não é isso, mas nós entendemos muito bem a importância e a necessidade dessa medida no enfrentamento da pandemia e que nós possamos ter a conscientização das pessoas através desse instrumento legal. Então, é muito importante essa aprovação. Fico aqui agradecimento de todo o plenário, em especial de todos os deputados que se tornaram coautores também, que agora o Executivo possa, junto com essa lei, sancioná-la, né? Primeiro, sancionar esse projeto de lei para torná-la lei, e junto também com as suas iniciativas de decreto, ter isso sendo levado muito a sério, porque a luta não terminou ainda, a pandemia ainda está acontecendo, e nós temos que ter muito cuidado, especialmente com o cuidado pessoal de cada indivíduo do nosso Estado. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Marta Rocha. Deputado Flávio, em seguida Marta Rocha. Senhor presidente, minha questão de ordem é no sentido de informar que no dia de hoje aconteceu uma audiência pública debatendo sobre o plano de retorno às aulas. Não há uma previsão de volta às aulas no Estado. Felizmente, a Secretaria de Educação tem adotado uma posição prudente e vai aguardar o estabelecimento da bandeira verde, como já havia sido colocado, inclusive, na reunião da Comissão Especial de Acompanhamento ao Covid da Alerj pela secretária extraordinária. E a gente debateu diversos pontos que ajudam a estruturar um projeto de lei que já está tramitando aqui na Alerj. E eu gostaria, então, de pedir a Vossa Excelência que não na semana que vem, quando Vossa Excelência não vai estar aqui, mas na outra, coloque em pauta o projeto de lei 2675 de 2020, que trata de questões referentes a esse planejamento para a volta às aulas e que a gente acha importante ele ser aprovado com uma antecedência, né, desse processo de retorno para que as medidas legais que ali forem previstas possam ser adotadas pelas instituições de ensino. Então, eu vou passar para Vossa Excelência esse projeto e a questão de ordem no sentido de fazer essa solicitação. E peço a Vossa Excelência que atenda o telefone assim que acabar aqui a sessão, por favor. Ok. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria, na verdade, trazer notícias sobre a questão do Hospital Adão Pereira Nunes, aproveitando aí a presença não só do deputado Marcelo Dino, como também do deputado Rosenberg Reis. Ontem, bem tarde, quase 10 horas da noite, nós conseguimos falar com o secretário de Saúde, quando ele, então, nos informou que o contrato com a IABAS não seria renovado e que ele teria, então, decidido por um
termo de cooperação com a Prefeitura de Duque de Caxias, para que a Prefeitura de Duque de Caxias ficasse com a gestão do hospital e tão logo fosse possível fazer uma nova licitação, então seria escolhida uma nova organização social. Naquele momento, ele disse que teve o cuidado de fazer um contato com a chefia da equipe do plantão, uma vez que haviam ali 288 pacientes internados e que, no início da manhã de hoje, seria feita, então, a transmissão dessa gestão. Na manhã de hoje, eu recebi um contato da Defensoria Pública, na figura da doutora Thaisa, que é a responsável pela coordenação de saúde da Defensoria Pública, me dando notícia que a Defensoria havia entrado no plantão judiciário pedindo medidas emergenciais no que se refere não só à manutenção do atendimento, e aí a Defensoria, inclusive, cita uma fiscalização feita pelo Conselho Regional de Medicina, apontando aí as questões complicadas, sobretudo no que se refere ao fornecimento de insumos e também na questão do trabalho. E agora, no início da tarde, nós tivemos notícia que a juíza Angélica dos Santos Costa concedeu a liminar solicitada pela Defensoria Pública, que trata da normalização dos serviços apresentados pelo hospital. Por fim, quero dizer que o secretário, aí já fazendo uma pergunta a Vossa Excelência, o secretário nos disse que estaria enviando hoje um projeto de lei para que a Assembleia Legislativa pudesse tratar de um tema que ele só está conseguindo tratar em sede judicial, que é fazer o pagamento do salário dos servidores, melhor corrigindo, permitir que a Secretaria de Saúde faça diretamente o pagamento aos servidores e não fazê-lo via organização social, porque há uma discussão imensa entre a organização social que alega que não recebe o repasse e a própria organização social que nem sempre privilegia o salário dos servidores. Então, acho que... Com certeza, deputado Luiz Paulo. Só um minutinho, por favor. Acho que essa questão do Hospital Adão Pereira Nunes é uma questão importante. E aí, se também o deputado Rosenberg Reis puder contribuir, acho que seria bom saber quais são as tratativas que a Prefeitura está fazendo nesse momento. Deputado Luiz Paulo. Vou encaminhar, doutora Marta Rocha. Deputada Marta Rocha, o senhor à parte, pediu uma parte a Vossa Excelência, porque a disciplina da sua exposição foi muito rigorosa. E hoje deu entrada aqui na LERJ, está publicado, o PL 2883 de 2020, que tem como ementa: autoriza a administração pública direta, a administração pública indireta a realizar pagamentos decorrentes de contratação firmadas com prestadores de serviços terceirizados. E o artigo 1º discorre exatamente sobre isso, que Vossa Excelência está aqui colocando. É uma lei curta, de um parágrafo e 4 artigos. 4 artigos e um parágrafo. Então, deixa eu contribuir, deputada Marta. Salvo engano, está publicado hoje. Sim, o deputado Luiz Paulo já falou. Não, mas é a mensagem que o governo mandou. Sim, a mensagem que o governo mandou, exatamente isso. Okay. Porque o questionamento do secretário é que ele tem que se dirigir ao Poder Judiciário para poder fazer esse pagamento imediato. E para concluir, presidente, eu queria só pedir a atenção do deputado Flávio Serafini, porque o nosso gabinete foi procurado por alguns estudantes de medicina da Universidade Estácio de Sá. E a alegação desses estudantes é que eles estão sendo compelidos ao retorno das aulas práticas sem nenhuma condição específica do enfrentamento da Covid. E, segundo os alunos, a própria universidade sugere que eles assinem um termo
fazendo com que assumam qualquer risco no que se refere a uma possibilidade de contaminação por Covid, e há uma ponderação dos alunos de que, minimamente, a universidade deveria produzir testes, encaminhar esses alunos a teste antes de se decidir por essas aulas práticas. Então, a gente vai estar submetendo à Comissão de Saúde a possibilidade de uma audiência pública, mas seria muito pertinente a participação também da Comissão de Educação, sobretudo na ótica desse seu projeto do retorno às aulas. Então, só pedir que aí a gente vai receber o documento, encaminhar também para a Comissão de Educação e tentar articular com brevidade uma audiência pública. Essas as Eu queria sugerir que a Comissão de Ciência e Tecnologia se envolvesse também. Muitíssimo bem. Sem problema. Deputados. Combinado. Ok. Combinado, Nada mais havendo a tratar. Deixa só, presidente, se eu permitir, o deputado Rosenberg fazer alguma ponderação. Obrigada, presidente. Deputado Rosenberg, que pediu a palavra. Deputado Rosenberg Reis. Rosenberg. Eu acho que ele já não está mais online, deputado. Então, pronto. Então, nada mais obrigada. a tratar. Na ordem do dia, a presidência agradece a atenção de todos. Já estão inscritos para o expediente final a deputada enfermeira Rejane, o deputado Luiz Paulo. Valdec. Por hora, ok. Deputado Serafini, Renan. presidente. Flávio Serafini. Deputado Renan. Presidente, não esquece de trazer o peixe para a gente, presidente, dessa Não, é pescaria pesca e aí, solta, presidente. pesca e solta. Não pode trazer, não. Pode não? Flávio Serafini, presidente. Presidente, antes do expediente final, eu tinha solicitado a Vossa Excelência 2 reuniões que estão sendo solicitadas a Vossa Excelência. Não sei se você viu. Já ligo já para a senhora. Já ligo para Vossa Excelência. Vou ler lá e volto, tá? Obrigada. Então, Renan Ferreirinha, vou passar a presidência para Vossa Excelência. Rejane, Luiz Paulo, Valdec e Flávio. Renan. Presidente Adriano. Renan, Luiz Paulo, Valdec e Flávio. Fala, capitão. Eu mandei Eu não estou aí, presidente. para Vossa Excelência. Mandei um WhatsApp para Vossa Excelência. Tá bom, vou olhar e respondo. Ferreirinha na presidência. Então, está encerrada a ordem do dia. Passa ao expediente final. Um abraço. Presidente, só peço para Deus repetir, abençoe por a favor. todas aí. Obrigado. Primeira oradora é a deputada enfermeira. Eu já mando para Vossa Excelência, Renan. Tá bom. Obrigado, Um presidente. abraço a todas e a Abraço, todos. presidente. Saudações. Abraço. Beijo. Um abraço aí. Boa pescaria. Tchau, beijo. Obrigado. Tudo de bom. Tchau. Tchau, presidente. Beijo. Primeira oradora inscrita é a deputada enfermeira Rejane. Com a palavra, Rejane, por favor. Então, primeiro, parabenizar Renan Ferreirinha, deputado Renan Ferreirinha, na presidência da LERJ, senhores e senhoras deputadas e deputados, saudar quem está assistindo a TV LERJ, né? Eu me inscrevi para me pronunciar justamente a respeito da questão trazida pela deputada Marta Rocha, né? Desde ontem à noite e hoje de manhã também, nós estamos recebendo, né, WhatsApp, e-mail de pessoas, de profissionais de saúde, da sociedade organizada, em relação à questão do Hospital de Saracuruna, né? Nós fomos todos pegos de surpresa, porque esse termo de cooperação técnica feito entre a Secretaria Estadual de Saúde e o governo municipal de Duque de Caxias, ele não foi, né, apresentado a absolutamente ninguém. Nós, da Comissão de Saúde, né, nem tínhamos conhecimento sobre esse termo, né, nem sobre essas questões. A gente vem acompanhando a situação do Hospital de Saracuruna, né, denunciamos
na comissão especial que os trabalhadores estavam sem salário há mais de 2 meses, que a situação se agravaria e, né, a informação que a gente teve naquele momento foi que não tinha problemas, os trabalhadores estavam com seus salários em dia, né? Isso foi trazido pelo secretário de Saúde. E a gente se depara agora com essa situação, né? A saída da Iabas, que já não era sem tempo, mas fica aí uma questão que a gente precisa de informações, né? O passivo desses trabalhadores, a informação é que eles têm que ir para a justiça. Quer dizer, mais uma vez, quem vai pagar o pato são os trabalhadores da área da saúde, que estão há 2, 3 meses sem salários. A Prefeitura de Duque de Caxias, há muito tempo, fechou o Conselho Municipal de Saúde, né? Essa questão não foi debatida no Conselho Estadual de Saúde. E a gente já viu esse filme, né? Quando a Prefeitura do Rio assumiu o Hospital Rocha Farias, o Hospital Albert, né? O Estado endividado passou os 2 hospitais para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E o que está até hoje, né? Na época, foi repassado para o governo Eduardo Paes, onde o governo Eduardo Paes assumiu essa responsabilidade, né? Dizendo que a Prefeitura do Rio é que ia bancar esses hospitais. Já no governo Crivella, o governo exigiu repasse financeiro do Estado. E essas questões depois são ajustadas e a gente não tem noção, não tem clareza de qual é esse valor, como é que é repassado e de que forma, né, que é repassado. E agora para o hospital de Saracuruna, né? Vai ser colocada uma outra OS, segundo informações, né? No repasse que o governo estadual vai fazer para a Prefeitura de Duque de Caxias. E, mais uma vez, a coisa muito, né, sem debate, sem informação, sem transparência, né, colocando como se isso fosse a tábua de salvação. Pode até ser uma questão imediata, né, mas a gente precisa saber em que bases está realmente construído esse termo de responsabilização, né, esse termo de responsabilidade. Eu aqui na LERJ, só para concluir, eu tinha apresentado 2 projetos de lei em 2018 e cheguei a conversar com o deputado Márcio Pacheco, né? Foi logo assim que o governador já tinha ganhou as eleições. Dizia sobre a questão da sucessão trabalhista, né? É importante que a gente tem aqui dentro dessa casa, e está tramitando esses 2 PLs, a questão da sucessão trabalhista, porque quem assume, né, tem que ter a responsabilidade com os trabalhadores. E para isso para que não exista solução de continuidade, porque como é que tira os funcionários agora, por exemplo, de Saracuruna e deixa a população ao léu? Não tem como. Então, aqueles trabalhadores precisam manter a assistência. Então, nós botamos um PL para garantir a sucessão trabalhista. E um outro PL que modificava a Lei 6.043, que é a... Deputada enfermeira Rejane, está no mudo. Que eu toquei aqui. Quer concluir até 2 minutos, Rejane, por favor? Tá. Então, são 2 PLs que foram apresentados justamente porque essas questões aparecem toda hora, deputada Marta Rocha. A gente sabe disso. Nós corremos atrás, fomos para o Hospital Getúlio Vargas, aquela confusão toda, grávidas, perdendo o emprego, né, sendo afastadas sem direito. Então, a gente apresentou o PL de sucessão trabalhista para a OS que entrasse
assumisse esses trabalhadores para não ter a solução de continuidade na assistência. Mas também, junto com ele, a gente apresentou o PL 6.043, que era para ter um provisionamento, uma verba depositada pelo governo estadual justamente para essas questões, que a OAS quer assumir, a responsabilidade não é dela, mas de quem é a responsabilidade? Né? Do Estado. Então, o governo estadual, até exigir, né, da empresa, da OAS que está saindo, ele tem que garantir a rescisão dos funcionários. Então, a verba era para garantir o fundo de garantia, o 13º salário, as férias, e esse dinheiro não poderia ser mexido em hipótese nenhuma, é o que está aqui na lei. Então, você garante o dinheiro para pagamento dos trabalhadores e você faz a sucessão trabalhista. Então, era uma solução que, inclusive, o deputado Márcio Pacheco estava levando ao governador. E a gente, enfim, vê que as pessoas não querem ter uma solução palpável, né, uma solução concreta dentro de uma legislação para resolver minimamente essas questões que diz respeito aos trabalhadores da área da saúde. Então, é preferível fazer o que estão fazendo, né? Ao apagar das luzes, né, de um dia para o outro, sabe? Tiram as soluções da cartola para resolver passar um hospital sem debate, sem nada, para uma outra instituição, que é a Prefeitura de Duque de Caxias, que já tem os seus problemas com os trabalhadores, com as OS, né? Todo mundo ali reclama de um monte de Salário coisa. atrasado. Salário atrasado, um monte de coisa, e aí resolve entregar e passar um hospital que é referência na Baixada Fluminense, que é referência para aquela área ali, que pega Magé, que pega Caxias, Nova Iguaçu, que as pessoas procuram aquele hospital. Então, é um desrespeito à sociedade, é um desrespeito aos trabalhadores, que nenhum deles vai falar, porque tem medo, porque são ameaçados. Aqueles que forem para a rua, aqueles que usarem palavra, né, são ameaçados de perder o emprego, como já foi feito agora com vários profissionais que estão lá no Alberto Torres, denunciando as questões. E, Marta, eu mandei na Comissão de Saúde essa questão do Alberto Torres, todas elas foram demitidas de ontem para hoje. Então, a questão da área da saúde está um caos, não há assistência, mas também está um trabalho escravo, um trabalho de coação, sabe? Uma violência com os trabalhadores da saúde, e a gente tem que ter, por parte desse parlamento, alguma coisa que possa ser feita. Então, não vou me estender em respeito aos demais e agradeço os deputados. Senão, na semana que vem, né, que o presidente não está aí, mas imediatamente que a gente coloque isso em debate, em discussão, independente do presidente, para quando o presidente voltar, a gente já ter uma solução, pelo menos para esses trabalhadores da área da saúde. Obrigada. Presidente Renan Ferreirinha. Pela ordem, presidente. Desculpe, deputado Valdec. Não é o Luiz Paulo agora, Só queria, justamente, o Márcio está aqui entre nós, mandar um abraço para o Márcio, que esteve afastado por causa do falecimento de sua mãe, mandar um abraço carinhoso e solidário para o nosso amigo, colega, deputado Márcio Pacheco. Obrigado, Valdec. Eu queria também, antes de passar para o Márcio, fazer uma saudação ao deputado Márcio Pacheco aqui, nossos sentimentos e solidariedade mais uma vez. A gente já teve a oportunidade de falar, mas, mais uma vez, Márcio, pela passagem da sua mãe, para a gente que acredita, sabe disso. Então, nossa solidariedade e sentimentos e agradecer a sua presença aqui no expediente final. Então, deputado Márcio Pacheco, por favor. Presidente, deputado Renan Ferreirinha, peço licença, deputado Luiz Paulo, que eu sei que é o próximo inscrito, é só para deixar aqui o meu agradecimento a todos os deputados que, de forma muito carinhosa, na pessoa do presidente André Ciliano, Vossa Excelência, deputado enfermeira Regiane, deputado Valdec, deputado Luiz Paulo, que mandaram, através do grupo e mesmo pelo telefone, as mensagens de sentimento e de pêsames pelo falecimento da minha mãe, pela sua passagem.
Eu quero agradecer porque, de fato, eu tive a oportunidade de partilhar muitas vezes do cuidado e do zelo e do momento que ela esteve comigo nesses 5 meses em que ela lutou muito. E eu não poderia deixar de agradecer. Eu estive presente nas sessões de terça e quarta de forma online, o sepultamento foi segunda, ela foi sepultada na sua cidade natal, em Sorocaba. E hoje eu também, a gente trabalhou com a comissão e, ao mesmo tempo, minha ausência aqui se justifica, mas o meu momento aqui é só para agradecer aos meus amigos, meus irmãos deputados, que estiveram solidários nesse momento. Muito obrigado, presidente, e que Deus nos abençoe. Obrigado, Márcio. Nosso abraço e que Deus... Força e Nosso fé. abraço, Márcio. Beijo, Márcio. Fica com Deus. Beijo, Márcio. Próximo orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Obrigado, Regiane, também. Deputado Ferreirinha, há tempo que abraço o deputado Márcio Pacheco pela perda inestimável da sua mãe. Eu, ao ler o jornal O Globo de hoje, eu fiquei aqui entusiasmado com o pesquisador Ney Lopes. Quem quiser, no segundo caderno do Globo, Segunda em Quarentena, é o título do caderno, é uma matéria de página inteira, dito o seguinte: o futuro a Ney Lopes pertence. Em seu 40º livro, pesquisador revisita rito de adivinhação da religião dos orixás, enquanto vibra com a atual ebulição antirracista, entre aspas, ele afirmando: é preciso que todos saibam o quanto o mundo deve à África. É importante aqueles que lutam contra o preconceito lerem essa matéria, que versa sobre o livro, o 40º livro desse pesquisador importante chamado Ney Lopes, que é Ifá Lucumi, o resgate da tradição. Entre outras coisas, falando sobre Ifá, o Ifá é um sistema que reúne análise combinatória, filosofia e arte. E ele mostra, né, a sabedoria do povo africano dentro do seu rito do candomblé, combinando filosofia e arte exatamente para encontrarem as melhores decisões em suas vidas. E festejando a conscientização desse momento da sociedade na luta antirracista, com tantos movimentos que eclodiram em tantos países do mundo, como foco central os Estados Unidos. E o que lá aconteceu, levando um negro à morte por estrangulamento, aqui no Brasil, ainda há pouco, quase levaram à morte uma mulher, também pisando no pescoço, né, dessa mulher, também negra, e isso foi feito por um policial. Ora, então, esse era o momento que eu ia falar sobre esse tema com satisfação, porque é mais um livro para mostrar a importância da África entre nós. Mas recebi da deputada Mônica Francisco, agorinha mesmo, uma matéria também do G1, do Globo. Né? Olha o que diz a matéria, deputada Ferreirinha. Duque de Caxias anuncia a construção de creche em terreno considerado sagrado pelo candomblé. O antigo terreiro de Joãozinho da Golmeia está abandonado atualmente. O Instituto do Patrimônio Cultural, o nosso INEPAC,
estruturou um processo de tombamento. E a prefeitura de Duque de Caxias, lá na nossa Baixada Fluminense, quer começar uma construção de uma creche em um terreno que é considerado lugar sagrado para o candomblé. Lá foi o antigo terreiro do famoso pai de santo, Joãozinho da Gondéia. Está abandonado atualmente, com foco de dengue, com animais nos locais, com todo tipo de abandono possível em qualquer terreno baldio. Mas nem por causa disso, o Joãozinho da Gomeia, o baiano João Alves Torres Filho, um dos pioneiros do candomblé na região sudeste, deixa de ser esse solo um solo sagrado para o candomblé. Um solo sagrado que foi muito importante nas décadas de 50 e 60. E agora o prefeito de Caxias quer turvar esse solo sagrado, quando a iniciativa dele deveria se juntar com o Poder Executivo para fazer a preservação dessa área e não destruí-la, como isso não fizesse parte da história do nosso estado do Rio de Janeiro e da nossa própria Baixada Fluminense. Então, o que estou querendo mostrar é que, como o racismo institucional ainda é cada vez mais forte, apesar de todas as lutas antirracistas. O desejo da predominância de uma religião sobre a outra, como o Estado não fosse laico, o desrespeito profundo às nossas origens africanas, não reconhecer que todos nós estejamos em qualquer parte do mundo, originamos da África. Não tem um cidadão do mundo que não tenha sido originário na África. O fóssil mais antigo que existe é chamado pelos cientistas de Eva mitocondrial. E essa Eva mitocondrial está lá na Mãe África, origem de todos nós. E mesmo do Brasil, esse país, em tese, miscigenado, o racismo se faz presente exatamente em todas as áreas, principalmente no campo religioso. Desrespeitar o solo sagrado do candomblé é desrespeitar a nossa cultura, é desrespeitar as nossas origens, é desrespeitar a nossa ancestralidade, é negar, inclusive, a nossa própria origem enquanto raça humana na face da Terra. Então, queria deixar aqui, senhor presidente, abrindo com uma notícia muito positiva, que é o lançamento do livro do Ney Lopes, e encerrando com essa ação da Prefeitura de Duque de Caxias na contramão das lutas antirracistas de todo o mundo. Mas iremos resistir, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Passo a palavra, deputado Waldeck. Acho que é o próximo, certo? Waldeck, depois Filho, né? Obrigado. É o que eu me lembro aqui que o André me passou. Waldeck, por favor. Mesmo. Presidente, deputado Renan Ferreirinha, eu quero fazer uma saudação neste início de intervenção aqui, uma saudação importante, especial, ao Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP Rio de Janeiro, que nesta data celebra o seu aniversário de 43 anos, 43 anos de lutas em defesa da educação pública, em defesa dos profissionais da educação, mas, além das lutas, um sindicato que, ao longo de sua história, foi desenvolvendo uma importante capacidade de formulação, aperfeiçoando o seu discurso, o seu conhecimento sobre o tema da educação pública básica,
inclusive hoje na audiência pública, a qual já fez referência aqui o Flávio, da Comissão de Educação, um dos aspectos que apareceu no debate foi a necessidade, por parte da SEDUC, de aprofundar, na verdade, retomar e aprofundar o diálogo com os profissionais da educação, mesmo na diferença, mesmo na divergência de posições, mas, obviamente, não é possível que a Secretaria de Educação do Estado planeje, comece a pensar, comece a antecipar cenários relacionados à volta às aulas, sem fazer interlocução com diferentes sujeitos institucionais e coletivos implicados nesse debate, entre eles, por óbvio, a representação dos profissionais das redes públicas de educação, notadamente o CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Portanto, faço aqui esse registro. Nessa trajetória de 43 anos, tem várias figuras que se destacam, não seria capaz, obviamente, de, à exaustão, declinar esses nomes de homens e mulheres que fizeram a história do CEP, nem sempre, digamos, posicionados no mesmo campo interno de luta dentro do sindicato, mas lembro figuras como Ítalo Morricone, Eudésia Medeiros, Godofredo Pinto, Maria das Dores Mota Dodora, Florinda Lombardi, Beatriz Lugão, enfim, lideranças mais remotas e lideranças ainda contemporâneas que fazem lutas importantes em defesa dos profissionais da educação. Portanto, meu abraço, minha saudação ao CEP-RJ por seus 43 anos de existência e de luta pela educação. Quero também me manifestar, na data de hoje, sobre um projeto de lei, deputada enfermeira Rejane, um projeto de lei controvertido, estranho, na verdade, intolerável, aprovado em primeira discussão, em primeiro turno, na Câmara Municipal do Rio, deputada Renata Souza, que, ao fim e ao cabo, permitia, consagrava em lei municipal, claro que foi no primeiro turno de discussão ainda, os puxadinhos, numa espécie de vale-tudo imobiliário. Na verdade, é estranho que é um projeto que passa por cima de plano diretor, um projeto que passa por cima de estudos absolutamente indispensáveis, estudos de impacto ambiental, estudos de impacto de vizinhança, e, com isso, faz a alegria das milícias que cada vez mais atuam na marra, à força, no setor imobiliário em várias partes do Rio de Janeiro e muitas vezes provocando danos irreversíveis, como recentemente aconteceu na localidade conhecida como Muzema, em Rio das Pedras, onde uma construção ilegal, patrocinada pela milícia local, que investe, ganha dinheiro com o setor imobiliário clandestino, condenou à morte, enfim, moradores que de maneira incauta, de maneira absolutamente imprevidente, acabaram se envolvendo na aquisição desse tipo de imóvel. Sem falar... O senhor me concede uma parte, deputado? Concedi um minutinho, claro que sim, 1 minuto. Sem falar nas questões frequentemente denunciadas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em que recorrentemente acontecem expropriações. Famílias são expulsas das suas residências, dos seus lotes, que passam a ser controlados pelas milícias, enfim. E a Prefeitura Municipal do Rio manda para a Câmara uma mensagem que busca consolidar esses arremedos imobiliários que são a cara, estão à feição dos interesses, dos investimentos das milícias no setor imobiliário. Deputada Renata Souza, ouço Vossa Excelência. Senhor deputado Valdec Carneiro, muito importante o senhor levantar esse tema, afinal de contas, fiquei muito preocupada, de fato, passa por cima do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, colocando aí a situação daqueles que estão mais vulneráveis, que têm ali o sonho da casa própria, inclusive, sendo abocanhado pela máfia no Rio de Janeiro, miliciana. Importante lembrar que foi ali os prédios da Muzema que caíram, né,
numa atitude extremamente criminosa de toda a construção que foi feita, matando 24 pessoas. Isso é muito sério, né? Permitir o puxadinho hoje, numa cidade como o Rio de Janeiro com as especificidades que tem, é permitir que essas máfias continuem abocanhando toda a especulação imobiliária e reforçando o seu braço econômico, né? Todo mundo sabe que a luta contra as milícias hoje tem uma centralidade em acabar com o seu braço econômico e político também, não é mesmo, senhor Waldeck? Então, quando o senhor traz esse tema, é fundamental que essa casa também discuta, porque o Rio de Janeiro hoje tem muitos desafios no que tange a colocar uma cidade que seja, de fato, integrada e que as pessoas tenham moradia digna, e o prefeito Marcelo Crivella, na verdade, ele está só ignorando toda a possibilidade aí de habitação digna para a população do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado Waldeck Carneiro. Deputada Renata Souza. Felizmente, presidente Renan Ferreirinha, já houve uma decisão liminar pronunciada pela Justiça hoje, né, suspendendo imediatamente a tramitação desse projeto de lei na Câmara Municipal do Rio. Na verdade, a decisão liminar obriga a Câmara Municipal a se abster do prosseguimento da tramitação desse projeto e a devolvê-lo ao Poder Executivo. E, ao mesmo tempo, a mesma decisão insta o Poder Executivo Municipal a pedir a retirada da matéria da Câmara, porque, do contrário, seria a consagração, exatamente isso que a deputada Renata falou em seu à parte, todo o enfrentamento que a gente precisa fazer em relação às milícias. Não é a milícia, as milícias, elas são várias espalhadas, né, pelo Rio de Janeiro, sobretudo na região metropolitana. Tem que se concentrar no estrangulamento das suas atividades econômicas. E é por isso que essas malfadadas operações militares em favelas, em territórios periféricos, não levam a nada do ponto de vista da contenção da violência, provocam só mais mortes, provocam só mais violência, sem incidir naquilo que é central, que é a contenção, que é o aprisionamento, digamos assim, dos braços econômicos desses grupos criminosos organizados. E no caso das milícias, nos últimos anos, na cidade do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, o investimento imobiliário clandestino é uma das principais fontes de custeio e de receita dessas atividades criminosas. Portanto, estranhar a decisão da Câmara Municipal do Rio, e solidarizar com vereadores corajosos, homens e mulheres, na Câmara Municipal do Rio, que ofereceram resistência a esse projeto. Eu vou citá-los aqui, mas bancada do PT, bancada do PSOL, outros vereadores que resistiram corajosamente a essa matéria, e saudar a decisão da Justiça, que liminarmente suspendeu a tramitação do projeto. Vamos ficar de olho, que não é possível, só faltava essa agora, que as atividades promovidas pelo crime organizado sejam consagradas em lei, passem a figurar na legislação do Estado, do município. Isso é absolutamente intolerável. Deputado Renan Ferreirinha, por último, 30 segundos, se Vossa Excelência me conceder, uma breve saudação ao deputado Flávio Serafini, a boa audiência pública que fizemos hoje na Comissão de Educação. É um tema delicadíssimo. Eu inclusive, sou daqueles que acham que o tema da oferta de atividades educacionais extraordinárias, emergenciais, durante a pandemia, não ficou bem equacionado até agora. Tem situações que ainda estão muito em aberto, e espero que, pelo menos, a discussão sobre o protocolo de retorno fique mais amarrada. Esses protocolos, tanto de proteção coletiva quanto de proteção individual, não podem ser protocolos genéricos, não podem ser declarações de intenções, tem que ser minuciosos em relação ao distanciamento social dentro da escola, em relação à higienização dos ambientes, em relação à higienização, a higiene das pessoas, higiene pessoal de profissionais da educação e de estudantes, entre outras medidas, para que possam ser cumpridas com clareza e monitoradas. É muito grave que as escolas possam voltar sem um planejamento adequado, sem uma decisão tomada com base em recomendações de autoridades sanitárias e científicas. As autoridades sanitárias nós respeitamos, mas as autoridades sanitárias governamentais estão sob a tutela e sob o comando dos governos. Tem que combinar as decisões das autoridades sanitárias com as autoridades científicas das instituições de pesquisa, universitárias, especializadas, porque assim, as escolas podem se tornar
um novo vetor de contágio importante, e é isso que todos nós queremos evitar, sobretudo na pequena infância. O retorno às aulas deve ser o último processo de flexibilização, deve ser o da volta às aulas, e, além disso, no contexto das escolas, a pequena infância deve ter o máximo de cuidado, porque, assim, o isolamento social na escola é difícil para todos os alunos, até no ensino superior, mas principalmente para crianças da educação infantil, principalmente para crianças do primeiro segmento do ensino fundamental. Portanto, saudar a audiência pública, que abriu mais um veio de debate, não foi conclusiva, nem era o seu propósito ser conclusiva, mas foi uma contribuição importante que a LERJ deu mais uma vez a esse debate. Obrigado, deputado Waldeck Carneiro. Concordo plenamente com sua fala e aproveito aqui também para parabenizar o presidente da nossa Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Fiquei 2 horas na reunião de hoje e foi extremamente produtiva no sentido da discussão e que a gente possa dar sequência a esse debate tão importante. Eu concordo muito com as prioridades que Vossa Excelência, deputado Waldeck, elencou, em concordância com as autoridades de saúde e também em relação à nossa educação primária, educação infantil, que isso tem que ter um cuidado enorme. Deputado Flávio Serafini, com a palavra. Obrigado, deputado Renan Ferreirinha, que está presidindo essa sessão, deputado Waldeck Carneiro. Hoje eu me inscrevo, em primeiro lugar, para falar da nossa audiência pública. E começo parabenizando o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que no dia de hoje completa 43 anos de existência, de luta e de defesa da educação pública no Rio de Janeiro. A gente vive num país que é um dos mais desiguais do mundo e que, infelizmente, a crise na educação, como nos falava Darcy Ribeiro, não é um acaso, é um projeto. É um projeto que contribui muito para a manutenção dessas desigualdades que marcam a nossa sociedade. E a gente sabe que a educação tem um potencial transformador, inclusive no que diz respeito à redução dos padrões de desigualdade. E, infelizmente, no nosso país e no nosso estado, o enfraquecimento, o sucateamento da educação pública tem significado para amplos setores da classe trabalhadora a negação do acesso ao conhecimento de qualidade, a uma perspectiva de criticidade, é uma perspectiva de acesso a outros níveis de ensino. E a gente não tem dúvida de que o papel do CEP em defesa da escola pública, pela valorização do profissional da educação, tem sido um papel muito importante nesses últimos anos para que a gente tente reverter esse quadro de desvalorização da educação como um todo e de desvalorização dos profissionais da educação em particular. Então, eu começo a falar da nossa audiência destacando que hoje também é o dia de comemoração do aniversário do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. E destaco também que o CEP hoje completou 43 anos em luta porque aqui na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella criou um ambiente de confusão ao anunciar a retomada das atividades escolares num contexto de ainda muita incerteza no que diz respeito ao avanço das curvas epidemiológicas. O estado do Rio de Janeiro chegou a ter 200 mortes por dia, nesse momento ainda tem mais de 100 mortes por dia, portanto, ainda vive um patamar muito alto de contágio e óbitos relacionados à Covid-19. Não é o momento de se pensar a retomada de atividades, especialmente das atividades escolares, que significam grande aglomeração de pessoas, grande fluxo de pessoas nos transportes coletivos, impondo risco de morte a grande parte da população. A gente tem que compreender que a humanidade se depara com um desafio único. A gente está diante de uma pandemia, de um vírus que ainda não tem tratamento, que ainda não tem vacina e que a principal forma de se evitar o contágio é evitar o convívio social. Por isso, deputado repensar... Flávio Serafini, o senhor me concede uma parte, por favor? Sim, um momento. Por isso, repensar a volta às aulas é algo fundamental. Só a rede estadual, por exemplo, ao assumir a retomada, são mais 750 mil pessoas, entre estudantes, profissionais, que vão se mobilizar no transporte público, se aglomerando em unidades fechadas, o que significa, obviamente, um potencial de aceleração do contágio altíssimo. O mesmo se dá na rede da cidade do Rio de Janeiro, que é uma das maiores redes do Brasil,
também impactando centenas de milhares de estudantes, dezenas de milhares de profissionais e familiares. Porque no caso da educação infantil, no caso do ensino fundamental, as crianças, inclusive, se deslocam com a ajuda dos seus responsáveis, demandam o amparo do profissional de educação em várias situações, inclusive no caso da educação infantil e das creches, com o colo, com o acolhimento físico, quando essas crianças têm uma demanda específica. Então, é impensável uma volta às aulas nessas condições. Deputada Renata Souza. Bom, primeiro, deputado Flávio Serafini, eu quero parabenizá-lo pela audiência pública, muito importante, enquanto o governo do Estado, Prefeitura do Rio de Janeiro, não ouve os profissionais de educação, não ouve pais e alunos sobre esse tema, Vossa Excelência tem feito um papel fundamental promovendo o debate a partir das audiências públicas dentro da LERJ. Um tema que é super relevante para a saúde das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que vivem aí uma situação que pode levar a um abismo educacional, inclusive, né? A gente está num momento muito específico. Eu tive, nessa semana, deputado Flávio Serafini, um debate com o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais da Maré, e lá estavam professores, diretores de escolas, pais de alunos, e todos foram unânimes em dizer que não há segurança sanitária, pedagógica e pessoal para a reabertura das escolas. A gente tem aqui no Rio de Janeiro uma das maiores redes estadual e municipal de ensino da América Latina. Então, é importante que todo o debate seja levado a essa situação já das escolas, que é de antes da própria pandemia, né? A gente tem escolas, deputado Flávio Serafini, que não tem acesso à água, que não tem ali todo o corpo de pessoal, por exemplo, para fazer a limpeza. Então, qual é a garantia de segurança alimentar, sanitária, enfim, pedagógica para um retorno das aulas atabalhoado, como o prefeito Marcelo Crivella quer fazer nesse momento? É um momento em que a gente precisa ouvir o corpo técnico, ouvir o corpo pedagógico e todos aqueles e aquelas que fazem parte aí da comunidade escolar, porque já foram unânimes em dizer que o retorno das escolas dessa forma pode trazer tragédias imensuráveis para a comunidade escolar. Então, muito obrigada pela Obrigado, deputada Renata. Obrigado, deputada Renata, e aproveito o ensejo para parabenizá-la pela escolha do seu nome como nome da pré-candidatura do PSOL nas eleições municipais desse ano. Não tenho dúvida que são muitos desafios que Vossa Excelência terá pela frente para debater e transformar essa cidade do Rio de Janeiro. E retomando aqui, então, de onde paramos, a gente não tem condições de, nesse momento, ter nenhuma retomada de aula. Nesse sentido, eu quero, inclusive, explicitar que realizei a audiência pública não porque entenda que seja o momento de retomar aulas, pelo contrário. Felizmente, inclusive, no âmbito estadual, se faz nesse momento um entendimento comum com a Secretaria de Educação, com o Conselho Estadual de Educação, com várias entidades da sociedade civil representadas, com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, de que esse não é o momento de retornar. Mas a gente precisa discutir as condições da educação, ainda nesse momento da educação remota, e as ações que vão ser necessárias de serem implementadas para a volta. A gente já viu, por exemplo, que a vacina ela pode demorar ainda mais um ano. A Universidade de Oxford já se posicionou de que, na sua avaliação, o cronograma da vacina para utilização na população deve ser, no mínimo, a partir de junho do ano que vem. Então, a gente tem que pensar como que as escolas vão ter que se preparar para, quando tivermos condições epidemiológicas, ou seja, quando a curva estiver realmente controlada, retomar atividades reduzindo ao máximo os riscos à população. Vão ter que ser adequados espaços físicos, vão ter que ser adequados recursos, né, pedagógicos, vão ter que ser adequados o quadro de profissionais disponíveis, vai ter que se fazer, na verdade, de alguma forma, uma reinvenção da prática educacional para que a gente possa retomar
o funcionamento das escolas, mesmo com as curvas epidemiológicas controladas, mas enquanto não tivermos uma vacina ou um tratamento eficaz para esse vírus que é mortal. E eu falo isso com a tranquilidade de quem tem lutado para que o conjunto das atividades que seja possível de se prorrogar o retorno sejam prorrogadas. Isso é uma defesa da vida na nossa sociedade. Na cidade de Niterói mesmo, eu tenho batido muito na tecla de que a cidade acertou ao iniciar uma série de ações de ampliação do atendimento à população no cenário de coronavírus, mas que se equivocou ao antecipar o processo de abertura, fazendo com que a tendência de queda na proliferação do vírus na cidade se atenuasse, se estabilizasse, em alguns momentos tivesse, inclusive, novos picos de subida. A gente está muito preocupado, inclusive, que nas últimas semanas em Niterói, a gente viu subir o índice que trata da velocidade da proliferação do vírus na cidade. Segundo os próprios boletins divulgados pela Prefeitura, a gente viu que nas últimas 2 semanas esses boletins projetaram um aumento na velocidade do índice. Né? Os novos casos para cada 100 mil habitantes na cidade alcançaram um patamar de 64 na semana que se encerrou no dia 3 de julho e de 100 na semana que se encerrou em 10 de julho, destacando que o patamar considerado, né, máximo, né, com risco máximo, é acima de 30. E a gente chegou na semana de 10 de julho em Niterói acima de 100, o que mostra que a situação ainda está longe de estar sob controle. Isso está nos próprios boletins epidemiológicos divulgados pela Prefeitura e, por isso, nos preocupa a velocidade do processo de abertura. É necessário que se tome medidas para garantir e resguardar a economia do país. É necessário que se tomem medidas de proteção social para garantir as condições de vida da população. Inclusive, a gente tem batalhado muito para que seja garantida a alimentação escolar dos estudantes na rede estadual, para que eles possam seguir estudando, seguir com as atividades, né, que são possíveis de se desenvolver nesse momento e mantenham o seu vínculo com a escola para, no momento em que se der, se fazer a retomada com condições de segurança. Então, senhor presidente, a gente vai, né, já pediu hoje ao presidente da Alerj para dar prosseguimento na tramitação do nosso projeto de lei, que estamos discutindo aí com os demais deputados da Comissão de Educação, para que ele seja aprovado e a gente possa estabelecer diretrizes para que não haja no Estado do Rio de Janeiro instituição de ensino voltando a funcionar sem garantir segurança, proteção à vida dos seus estudantes, seus familiares, seus profissionais e seu corpo dirigente. Então, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, deputadas e deputados, e vamos seguir em frente em defesa da vida em primeiro lugar. Obrigado, Flávio. Também concordo plenamente aí com sua fala. Obrigado. Não havendo mais inscritos, então declaro encerrada aqui a nossa reunião. Dando um beijo aqui também para a Renatinha, que está conosco até agora. Um abraço a todos.